Boa noite. Olá, boa noite. Depois de boatos, o presidente Temer diz que não vai aumentar o imposto de renda e que a prioridade do governo é reduzir despesas e cortar gastos. Ex-governador do Rio vira réu pela 14ª vez. Cabral pode ter recebido só do setor de transportes 145 milhões de reais em propinas. Delação do ex-deputado Pedro Correia é aceita e pode ligar Lula a propinas. Condenado no Mensalão e na Lava Jato, ele confessa detalhes do esquema na Petrobras. E defesa de Temer pede ao Supremo para tirar Rodrigo Janot das investigações contra o presidente. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O presidente Michel Temer se reuniu hoje em São Paulo com políticos e retomou a agenda com empresários. Ele busca apoio para a aprovação das reformas política e da Previdência. Pela manhã, Temer participou junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, de um evento na FenaBrave, e disse que o tucano é um colaborador extraordinário e voltou a destacar que quer colocar o país nos trilhos para o sucessor. Em discurso para os empresários do setor automotivo, Alckmin defendeu a aprovação das reformas da Previdência e política. Contem conosco para a gente ajudar em todas as reformas. Temer confirmou que há estudos sendo feitos para o aumento da alíquota do imposto de renda para pessoas físicas, mas que não há nada definido. A mudança alcançaria um universo de pouco mais de 1 milhão de contribuintes. No entanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a medida não passa se for analisada na casa e ressaltou que o Brasil não aguenta mais pagar impostos. Na parte da tarde, Temer permaneceu em São Paulo e participou de um evento aqui na sede do Sindicato da Habitação, onde lançou uma nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal para empresários que querem investir em loteamentos urbanos para a construção de moradias. No seu discurso, Temer acabou antecipando uma informação que será detalhada apenas na quinta-feira, que é a distribuição dos dividendos do FGTS para os trabalhadores. O presidente brincou com a situação. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa. Que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do Fundo de Garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o Fundo de Garantia, não é verdade? Depois, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, explicou um pouco melhor como será feita essa distribuição dos lucros referentes ao ano passado. A regra que está lá na medida provisória ou na lei, que já se transformou em lei, é que 50% do lucro líquido do Fundo de Garantia será distribuído a todos os trabalhadores que têm conta até o dia 31 de dezembro do ano anterior. E agora à noite, o presidente Michel Temer divulgou nota em que afirma que não fará proposta de aumento do imposto de renda. O texto, assinado pela Secretaria da Comunicação Social da Presidência, diz que Temer fez uma menção genérica em São Paulo a estudos sobre o assunto que são permanentemente feitos. No comunicado, o governo afirma que pretende reduzir despesas e cortar gastos na tentativa obstinada de evitar o aumento da carga tributária brasileira. Delação do deputado cassado Pedro Correia, do Partido Progressista, é homologada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Correia foi o primeiro político a fazer a delação premiada. A delação de Pedro Correia foi assinada com a Procuradoria-Geral da República há cerca de 1 ano e meio, mas só foi validada pelo ministro Edson Fachin agora. No ano passado, o ministro Teori Zavascki, então relator da Lava Jato, pediu que ajustes fossem feitos no acordo. Os termos da colaboração continuam sob sigilo. Pedro Correia teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar em 2006. Ele foi condenado no mensalão petista e estava em regime semiaberto. Voltou a ser preso pela Polícia Federal por causa das investigações da Operação Lava Jato em 2015. No esquema de corrupção da Petrobras, Correia já foi condenado a 20 anos e 7 meses de prisão, mas está em casa desde fevereiro por razões médicas. Em junho, Correia prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro na ação em que o ex-presidente Lula é acusado de receber como propina um terreno onde deveria ser construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento dele, em São Bernardo do Campo.
Na ocasião, Correa levou fotos onde aparece com Lula em reuniões que ocorreram no Palácio do Planalto. Os encontros foram, segundo Correa, para tratar pagamentos de propina aos parlamentares da base aliada para garantir o apoio ao governo. O Ministério Público Federal pediu ao juiz Sérgio Moro que suspenda a transferência de Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, para o Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. Bendini está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 27 de julho. O executivo foi detido na 42ª fase da Lava Jato, batizada de Operação Cobra, por suspeita de ter recebido 3 milhões de reais de propina da Odebrecht. A transferência foi pedida pela Polícia Federal e autorizada por Moro na última sexta-feira. Agora cabe ao juiz determinar se suspende ou não a transferência. O Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 28 o depoimento da presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Os dois são acusados de receberem doação ilegal de campanha. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo são acusados pelo Ministério Público Federal de receber R$1 milhão para a campanha da senadora em 2010 por meio de Caixa 2. A acusação foi feita pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, durante acordo de delação premiada, em que ele admite ter repassado o montante à campanha da senadora por meio de um empresário amigo do casal. Para tanto, Costa diz ter usado os serviços do doleiro Alberto Youssef. O interrogatório da senadora petista e do marido dela foi marcado pelo ministro Edson Fachin, relator da ação penal, para o dia 28 de agosto. O casal é processado no STF pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ontem, a Polícia Federal concluiu um novo inquérito contra a presidente nacional do PT e Paulo Bernardo, que são acusados de também terem feito Caixa 2 por meio da Odebrecht. Segundo a Polícia Federal, a petista recebeu 8 pagamentos de R$500 mil durante a campanha de 2014 por meio de intermediários. O inquérito da Polícia Federal apontou indícios dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro também nesse caso. O advogado de Gleisi Hoffmann diz que não há elementos nos autos que autorizem a conclusão alcançada pela Polícia Federal e afirma que a petista não praticou nenhuma irregularidade. Já a defesa de Paulo Bernardo informou não ter conhecimento da investigação da Polícia Federal e alega que o ex-ministro dos governos Lula e Dilma nunca foi chamado a depor nesse inquérito da polícia. E a defesa de Temer entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, das investigações que envolvem o presidente. Os advogados alegam que a atuação de Janot nos casos relacionados com Temer extrapolam os limites constitucionais. Se o pedido for aceito pelo STF, o atual chefe da Procuradoria-Geral da República fica impedido de atuar em casos que envolvam Michel Temer. Janot é o autor da denúncia que acusa o presidente da República de corrupção passiva e que foi suspensa em votação da Câmara dos Deputados na semana passada. A expectativa é de que o Procurador-Geral da República apresente nas próximas semanas uma nova denúncia contra Temer. O procurador deixa o cargo no dia 17 de setembro. Parlamentares discutem propostas de reforma política. Para que as novas regras passem a valer já nas eleições de 2018, eles precisam apressar as votações. Depois de muita discussão, hoje finalmente os deputados iriam votar uma das propostas de mudanças nas regras eleitorais em uma comissão. Mas não houve quórum suficiente e ficou para amanhã. Nos bastidores, a informação é que uma reunião, ainda nesta noite, entre os principais líderes políticos, deve propor mudanças ao projeto. Atualmente, os deputados negociam 3 textos, 2 propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs, e um projeto de lei. O mais adiantado dos 3 é a PEC, que tem o parecer do deputado Vicente Cândido, do PT, e é em torno dela que estão sendo feitas as principais discussões. Apesar dessa proposta ter sido apresentada há 14 anos, agora os parlamentares têm pressa e estão unidos depois de semanas em bate-bocas por causa da denúncia contra o presidente Michel Temer. Mas tanto a oposição quanto o governo querem aprovar logo as mudanças nas regras eleitorais. E um dos principais pontos é a criação de um fundo bilionário para pagar campanhas nas eleições do ano que vem. Só que para mudar a Constituição, os deputados e os senadores vão precisar correr.
Eles têm de aprovar o projeto até o dia 7 de outubro para que as novas regras valham já na disputa de 2018. Ou seja, o texto precisa passar em uma comissão e em 2 votações no plenário da Câmara e depois ainda ser aprovado em trâmites bem parecidos no Senado. Um caminho complexo para ser percorrido em menos de 2 meses. Desde 2015, as campanhas eleitorais não podem receber doações de empresas, que eram as grandes financiadoras. Sem elas, o chamado Fundo Especial de Financiamento da Democracia seria a salvação dos candidatos. Nele, os políticos teriam acesso a 0,5% da receita líquida do país, ou seja, cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais de dinheiro público para as campanhas. O valor seria reduzido à metade em 2020. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Sabe aquela ranhura que o pistoleiro do Velho Oeste marcava no revólver, que os prisioneiros põem traços nas paredes das celas das prisões para contar o dia que falta para a sua libertação? Pois é, eu estou fazendo isso em relação a essa reforma política. Hoje eu já marquei a ranhura no revólver que eu não tenho e risquei a parede do meu quarto, já que felizmente não sou da Lava Jato, não estou em cela, né? Mas essa reforma política é a maior safadeza que os políticos desprezíveis do Brasil já fizeram conosco. Eles querem só 2 coisas. O distritão, que é um sistema eleitoral que preserva o mandato daqueles que querem fugir do povo e se refugiam nas direções partidárias, e um fundo partidário que eles dizem que é de 3,5 bilhões, mas que na realidade as contas somadas levam a 6 bilhões, para que eles continuem fazendo campanhas milionárias. Não há necessidade de campanha eleitoral milionária, nunca houve, campanha sempre foi barato e é milionária porque agora estão cobrando propinas. O que eles querem é ficar no mandato para cobrar cada vez mais bilhões de reais em propinas e, com isso, convencer os próprios colegas honestos, mais arrependidos de não terem delinquido, porque no Brasil o crime compensa, sim, pelo menos o crime dos políticos, para aderirem e aí fazerem uma grande unanimidade. E hoje, felizmente, essa reforma não passou. É a primeira ranhura. Espero chegar na data fatal para a reforma constitucional ileso, em sua homenagem. Bom, eu volto amanhã, viu? Até. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de um apartamento duplex em Brasília que pertence ao senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia. O bloqueio foi solicitado pela Lava Jato para garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos na ação em que o senador responde na Justiça. Raupp é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e é acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido propina de R$500 mil da construtora Queiroz Galvão por meio de doação oficial para a campanha dele ao Senado em 2010. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, aceitou agora à noite mais 2 denúncias do Ministério Público Federal contra o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Elas referem-se a esquemas criminosos no setor de transporte do Rio que teriam destinado mais de R$144 milhões em propinas ao ex-governador. No total, Cabral é réu em 14 denúncias. As denúncias partiram da Operação Ponto Final, desdobramento da Operação Lava Jato, que investigou corrupção no sistema de transporte público do Rio de Janeiro, envolvendo a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros, que reúne 10 sindicatos do setor. O ex-governador é investigado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro contra o sistema financeiro e organização criminosa. Além de Cabral, outras 23 pessoas foram denunciadas. Os procuradores afirmam que, a partir da caixinha de propina, 26 empresas de ônibus fizeram repasses de mais de R$250 milhões a políticos entre janeiro de 2013 a fevereiro de 2016. Segundo o MPF, Cabral recebeu quase R$145 milhões de propina entre julho de 2010 e outubro do ano passado para editar decretos e projetos de lei para favorecer o setor.
Só o desconto de 50% no IPVA concedido em janeiro de 2014 pelo PMDBista às empresas de ônibus rendeu um bônus ilegal a Cabral de 13 milhões de reais. A força-tarefa da Lava Jato pediu que, junto com a condenação dos denunciados, a Justiça determine o bloqueio de pelo menos 520 milhões de reais para reparar os danos causados pela organização. O ex-governador foi preso em novembro do ano passado. Na Lava Jato, Cabral foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de pedir e receber vantagem indevida no contrato de terraplanagem do complexo petroquímico do Rio. Em depoimento à Justiça, o ex-governador tem negado a cobrança de propinas. A primeira etapa da Operação Ponto Final, deflagrada em julho, resultou na prisão de importantes empresários de ônibus do Rio, entre eles o filho de Jacob Barata, conhecido como Rei do Ônibus. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autoriza que a Polícia Federal submeta o celular apreendido com o coronel aposentado João Batista Lima Filho a um procedimento técnico para recuperação de dados. O coronel Lima, como ele é conhecido, é amigo do presidente Michel Temer. O pedido da Polícia Federal foi apresentado no âmbito das investigações relacionadas às buscas e apreensões referentes a Temer no último mês de maio, na Operação Patmos. Em sessão tumultuada, o Conselho de Ética do Senado arquiva denúncia contra parlamentares da oposição que ocuparam a mesa do plenário para protestar contra a reforma trabalhista. O ato das senadoras da oposição foi no dia 11 de julho. Elas se recusaram a deixar a mesa e a sessão aberta para analisar a reforma trabalhista foi suspensa. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB, mandou apagar as luzes. A sessão de hoje do Conselho de Ética, convocada para a escolha do relator da denúncia contra as senadoras, foi tumultuada. A confusão começou quando o presidente do Conselho, João Alberto, do PMDB, anunciou as regras da escolha do relator. Lindbergh Farias, do PT, tomou a palavra e disse que a sessão era uma palhaçada. Esse Conselho de Ética não tem ética. O que fez com a Aécio? 500 mil reais. Polícia Federal, mala monitorada. Aí o senhor arquiva. Aí o senhor vai abrir para 5 mulheres que estavam lutando para defender o povo trabalhador brasileiro. Que isso? Desliga o som. Que isso? O senhor está achando o quê? Atenção. Senhor, olha... Atenção, a segurança, me retirar aquela cidadã. Não vai tirar não, senhor presidente. Me retira. Autoritário. A segurança, me retire. A sessão foi suspensa por 10 minutos e, na volta, o grupo decidiu arquivar a denúncia por 12 votos a 2. A Prefeitura de São Paulo entregou os últimos apartamentos para as famílias removidas da antiga favela do Jardim Edite, na Zona Sul. Os moradores reclamam que o projeto inicial mudou e, por isso, eles ficaram sem uma unidade de assistência médica ambulatorial de especialidades. No local, existe uma UBS. O prédio de 13 andares tem 68 apartamentos. São 50 metros quadrados com 2 quartos. O prefeito João Dória visitou uma unidade e entregou as chaves a um dos futuros moradores. O edifício foi construído para abrigar o restante das famílias da antiga favela que havia no local. A maior parte, 250, já vive no conjunto habitacional que fica ao lado, concluído em 2013. Os novos apartamentos serão entregues com chuveiro elétrico, geladeira e fogão, segundo o prefeito, presente da construtora que tocou a obra. O conjunto faz parte do projeto Operação Urbana Água Espraiada e foi iniciado em 2011, ainda na gestão de Gilberto Kassab. No ano passado, a Defensoria Pública do Estado acusou a Prefeitura de não cumprir o acordo judicial que determinava a construção de uma AMA Especialidades. No local já funcionam uma creche e uma UBS. Em setembro do ano passado, a Justiça chegou a determinar a suspensão da obra do prédio até que a Prefeitura apresentasse um novo estudo. A ordem era incluir no projeto, além da unidade básica, também um ambulatório de especialidades. A gestão Dória informou que um anexo com 4 salas para exames e médicos especialistas foi construído nos fundos da UBS, mas não permitiu que a nossa equipe gravasse imagens.
Segundo a coordenadora da Regional de Saúde, a obra concluída na semana passada faz parte de um novo acordo com a Defensoria Pública. Tem alguma previsão de quando ele vai funcionar? Não, a previsão ainda a gente não tem. A gente está em fase de estudo das necessidades do território, juntamente com o Conselho Gestor da unidade. Para os moradores que acompanharam o projeto, a solução não foi a esperada. Não era isso, até porque a região de Pinheiros, que é a minha região que eu estou hoje, ela não tem um centro médico avançado. Quando me manda para uma especialidade, eu vou para Lapa, para uma hora certa da Lapa. Então eu atravesso a cidade praticamente, eu levo 2 horas para chegar até lá. Entramos em contato com a Defensoria Pública para saber os detalhes do acordo com a Prefeitura sobre a AMA, mas por enquanto não houve resposta. A temperatura chegou aos 28 graus hoje em São Paulo, mas esfriou agora à noite. Será que continua esquentando assim durante o dia? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Nem parece que é inverno mesmo. Hoje foi um dia quente e a quarta-feira promete ser mais quente ainda aqui na capital. Nessa madrugada teremos mínimas de 15 graus, mas a máxima amanhã à tarde vai aos 29 graus. Já na quinta-feira o tempo muda e a temperatura volta a cair. 14 de mínima e 21 graus de máxima. Na sexta continua fresquinho por aqui. Máxima prevista de 20 graus com sol entre muita nebulosidade em toda a Grande São Paulo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Tudo Seu. Até amanhã. Fique ligado em todas as novidades que movimentam os clubes paulistas no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora. Tudo Seu.